Olá, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar o que aconteceu com o crime de roubo. Só que é importante que no primeiro momento você consiga compreender o que é a majorante da arma e como ela surgiu. Quais as armas que desde sempre majoravam, as armas que deixaram de majorar. Então vamos entender. O roubo é um crime complexo. É um crime complexo porque ele vai nascer da fusão de outros dois crimes. Então, o roubo, ele é a união do furto com a lesão ou o furto com a grave ameaça. Quando a gente traz essa fusão do furto com a grave ameaça, se você reparar, eu tenho dois bens jurídicos que estão protegidos. O mesmo acontece quando você une o furto com a lesão corporal. Pois bem, quando a gente traz esses dois bens jurídicos protegidos e quando a gente fala dessa proteção ao bem jurídico, o emprego da arma faz com que você tenha uma vulnerabilidade maior com relação a esse bem jurídico, tá? Então, quando a gente traz o emprego da arma e quando a gente fala do emprego da arma, existe uma vulnerabilidade maior do sujeito passivo. A vítima fica muito mais suscetível de sofrer as consequências daquele crime do que se não houvesse o emprego de uma arma. Então, a razão de ser da majorante foi justamente para trazer uma proteção maior à vítima. Tudo bem? Entendeu? Bom, o que aconteceu? Num primeiro momento, a gente tinha, no âmbito da lei de armas, e aí eu vou compartilhar a tela para você conseguir ver melhor. No primeiro momento, no âmbito da lei de armas, a gente tinha, então, uma análise, nesse caso, de que a arma de brinquedo era capaz de majorar o crime de roubo. Então, no primeiro momento, eles entendiam que a arma de brinquedo ela era capaz de majorar o crime de roubo. Só que repara, qual é a potencialidade lesiva que você vai ter numa arma de brinquedo? Ela não tem potencialidade lesiva alguma, concorda comigo? Então, pelo fato dela não ter potencialidade lesiva alguma, o fato dela entrar ali como majorante traria ofensa a um princípio do direito penal, que é o chamado princípio da lesividade. Pois bem, é, foi ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade com relação a isso. A arma de brinquedo deixou de ser punida como crime, então o porte da arma de brinquedo era punido como crime e deixou de ser. Até que, inclusive, tinha uma súmula que entendia que a arma de brinquedo majorava o roubo, até que a arma de brinquedo deixou de majorar o crime de roubo. E aí foi cancelada a súmula, tá? Então era uma súmula do STJ, foi cancelada essa súmula, e aí então a gente tem a arma tanto dividida em arma de fogo como arma branca naquele momento, trabalhando com a majorante do roubo. Então, estou fazendo um histórico com você. Quem é a arma de fogo? A arma de fogo é aquela arma que ela é apta a proferir disparos. É aquela que atira. Essa é a arma de fogo. Quem é a arma branca? A arma branca é aquela que não emite disparos, mas é utilizada para diminuir a possibilidade de resistência da vítima. Então, a arma branca tem uma subdivisão em arma própria e arma imprópria. A arma branca considerada própria é aquela arma em que ela é fabricada para ser arma, apesar de não emitir disparos. Então, a gente pode trazer, nesse caso, a arma branca própria, a espada. Então, a gente pode exemplificar a espada como sendo uma arma branca de natureza própria. A arma branca de natureza imprópria é aquele objeto que não foi fabricado para ser uma arma. Porém, naquele momento, foi utilizado para diminuir a capacidade da vítima resistir. Então, eu posso dizer que o cara que pega um caco de vidro utiliza o caco de vidro como arma. Então, aquele cara, ele tem uma arma branca imprópria. Beleza? Bom, quando a gente fala, então, no âmbito desse emprego da arma no crime de roubo, a gente tem, como eu mencionei num primeiro momento, essa majorante. Então, num primeiro momento, a arma de brinquedo majorava. Por quê? Porque portar arma de brinquedo era crime.
A Lei 9437 de 97, no artigo 10, trazia esse crime. Até que eu tive a súmula 174, que entendia que a arma de brinquedo majorava o crime de roubo. Essa súmula foi cancelada depois da revogação da 9437 de 97. E aí, Cláudia, arma de brinquedo, eu vou pagar para ver se aquilo é arma? Não, claro que não. Mas exatamente por isso que o crime não é furto, o crime é roubo, porque ela é a grave ameaça elementar do crime de roubo. Então, nesse caso, a gente não tem a arma de brinquedo sendo utilizada como uma majorante. Bom, no primeiro momento, a gente tinha o aumento da arma branca no âmbito do roubo, tal qual quanto a arma de fogo. Era a mesma coisa, majorava da mesma forma. Então, ele trazia para a gente o seguinte: a pena aumenta-se de 1/3 até metade se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. Como o legislador não fazia distinção se a arma era branca ou se a arma era de brinquedo, a gente tinha aqui, então, uma arma branca ou arma de fogo, desculpa, a de brinquedo já não valia mais. A gente tinha qualquer modalidade de arma que fizesse efetivamente com que a incolumidade física da vítima estivesse num perigo maior, ela majorava. Bom, claro que isso não parou por aí. A arma branca num crime de roubo chegou a um segundo momento. Ou seja, o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, foi então revogado no âmbito da arma branca. Então, o 157, parágrafo 2º, inciso 1, deixou de punir a arma branca como majorante, de forma que a arma branca seria configurada como grave ameaça elementar do crime de roubo. O que eu disse para você? A razão de ser dessa majorante seria um perigo maior que a vítima estaria no âmbito da sua integridade física. Então, exatamente pelo fato de haver um perigo maior da vítima quanto à sua integridade física, ela majorava. Então, o cara usou uma faca num crime de roubo. Nesse momento em que houve a revogação, a gente tem aqui a impossibilidade de majorar. E isso é mais benéfico, não é? Sendo mais benéfico, o que vai acontecer? Vai retroagir. Por quê? Porque, sendo mais benéfico, como eu estou diante de uma lei penal, os fatos praticados até então devem se beneficiar com essa exclusão da majorante da arma branca. Isso aconteceu no ano de 2018, desculpem. Isso aconteceu no ano de 2018. Então, a gente teve uma alteração no Código Penal no ano de 2018. Se você tiver com o Código de 2019, você vai ver isso. Houve uma alteração no Código Penal no ano de 2018 e revogou a arma branca da majorante, tá? Bom, parou? Não. O que aconteceu? O pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2018, colocou o parágrafo 2º, inciso 7. Então, o parágrafo 2º, inciso 7, foi inserido pelo pacote anticrime. Repara, esse aumento aqui, de 1/3 até metade, previsto no parágrafo 2º, aqui está escrito redação dada pela 13.654. A 13.654 foi a que revogou o inciso 1. Então, quando você copia isso do site do Planalto, aparece para você redação dada pela 13.654 de 2018. Esse parágrafo 2º. Por quê? Porque ele revogou o inciso 1. Mas o inciso 7 foi inserido pelo pacote anticrime. Então, em 24 de dezembro de 2019, quando a lei foi publicada, houve uma alteração, passando a arma branca a majorar o crime de roubo quando a gente tivesse a entrada em vigor do pacote anticrime.
Então, a arma branca passa a majorar o crime de roubo quando entra em vigor o pacote anticrime, que vocês já estão carecas de saber, 23 de janeiro de 2020. Bom, então, como a gente vai praticar e entender a lei penal no tempo? A gente vai ter o seguinte: se o fato foi praticado até o dia 22 de janeiro de 2020, com o indivíduo empregando uma arma branca, não incide a majorante. Ah, Cláudia, mas até aquela época da 13654 de 2018, eu não posso majorar? Não, claro que não. Por quê? Porque quando entra em vigor a revogação da majorante, isso é benéfico, então retroage. Então, é desse jeito. Aconselho que você faça até uma tabelinha, tira uma foto disso daí, porque a gente tem os fatos praticados até 22 de janeiro de 2020, não entra a majorante da arma branca. Se o fato foi praticado a partir de 23 de janeiro de 2020, aplica a majorante do parágrafo 2º, inciso 7. Mesmo que seja igual ao quantitativo da majorante que a gente tinha antes, tá? Mas como eu tive a 13.654 que revogou aquela majorante num primeiro momento, então até 22 de janeiro de 2020 não aplica a majorante da arma branca. Quanto à arma de fogo, mexeu também, tá? A arma de fogo é aquela que é apta a produzir disparos, e a sua regulamentação está no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826. O 157, parágrafo 2º, traz um aumento da pena de 1/3 até metade. Quando? Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma. Então, como nós falamos, lá naquele primeiro momento, o 157, parágrafo 2º, não fazia distinção se a gente estava diante de uma arma de fogo ou de uma arma branca. A majorante era a mesma. E esse quantitativo aqui era de acordo com a ofensa ao bem jurídico, jamais com relação à quantidade de majorantes. Bom, a 13.654 de 2018, que a gente já tinha falado anteriormente, traz o seguinte: se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Então, o que essa lei fez? Revogou o parágrafo 2º, inciso 1, e criou o parágrafo 2º-A, inciso 1, com um aumento de 2/3, com a violência ou ameaça sendo exercidas com o emprego de arma de fogo. Num terceiro momento, a gente passa a ter o parágrafo 2º-B, que trouxe o seguinte: se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput. Esse terceiro momento veio justo com o pacote anticrime. Então, o pacote anticrime fez uma distinção entre arma de fogo e arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, se eu tenho uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, eu entro com a causa de aumento de pena do parágrafo 2º-B. Repara, isso é mais grave ainda. Então, eu tenho aos fatos praticados com emprego de arma de fogo a partir de 23 de janeiro de 2020, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque se a arma de fogo for de uso restrito ou proibido, entra a majorante do parágrafo 2º-B, tá? Então, atenção a isso. Então, crime de roubo, arma de fogo. O que a gente vai ter? Na verdade, no âmbito do crime de fogo, do crime de roubo na arma de fogo, no crime de roubo na arma de fogo, a gente vai ter a seguinte situação: aos fatos praticados até abril de 2018, eu tenho a majorante de 1/3 até metade, aquela majorante do parágrafo 2º-A. Depois, a gente vai ter
a majorante empregada no âmbito do parágrafo 2º-A, sem distinção se a arma vai ser de fogo, de uso restrito ou proibido. A partir de 23 de janeiro de 2020, eu tenho que tomar cuidado. Se o fato tiver sido praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido, eu passo a enfiar a majorante do parágrafo 2º-B, e não a do parágrafo 2º-A. A do parágrafo 2º-A é só para caso de arma de fogo de uso permitido. Bom, além disso, teve uma alteração na Lei de Crimes Hediondos. Aliás, foram várias as alterações na Lei de Crimes Hediondos, mas esse é outro papo. A alteração da Lei de Crimes Hediondos incluiu várias modalidades de roubo no rol dos crimes hediondos. Porque antes a gente só tinha o roubo quando houvesse resultado morte. Só o latrocínio era considerado crime hediondo, o que era muito criticado, porque, na verdade, a gente tinha o latrocínio como sendo considerado crime hediondo, só que eu não considerava, por exemplo, a extorsão, quando praticada com a privação da liberdade da vítima, seguida de morte. Essa modalidade, que era do 158, parágrafo 3º, não estava no rol dos crimes hediondos. Então, várias das alterações que vocês viram na primeira aula, que eu fiz um panorama geral, várias das alterações que aconteceram foram importantes. O que eu tenho no roubo? Eu tenho hoje como qualificado o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou arma de fogo de uso proibido ou restrito e qualificado pelo resultado lesão grave ou morte. Ou seja, o rol dos crimes hediondos traz agora algumas modalidades do crime de roubo como sendo consideradas hediondas. Como é lei mais grave, aplica-se aos fatos praticados a partir de 23 de janeiro de 2020. Gente, por que eu estou toda hora firmando e fixando essa questão de data do fato? Porque isso é o que vai aparecer para você. Se você advoga, se você está fazendo concurso, para o advogado vai chegar o cliente que praticou o crime em 2019. Então, o crime, o roubo majorado pelo emprego de arma, e repara, qualquer arma do parágrafo 2º-A, inciso 1, está majorando. Então, qualquer arma de fogo está majorando esse crime. Então, o cara usou uma arma de fogo num roubo, agora o crime dele também vai ser considerado hediondo. Então, olho na data do fato. Olho no critério intertemporal. Tranquilo? Bom, então, agora